Após se aposentar como jogador, Tele volta para o Fluminense e inicia sua carreira como treinador. Vence no Sub-17, quebra um tabu de 14 anos e vence no Sub-20, assume a equipe principal e conquista o Campeonato Carioca de 1969. Porém, no final deste mesmo ano, Tele se desentende com a diretoria do clube e se demite do cargo. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E o que podemos aprender com isso? É o que veremos hoje no capítulo 9 da série O que Aprendi com Tele Santana. Meu nome é Victor Butzloff, eu sou formado em Psicologia, especialista em Psicologia do Esporte, estou aí no 4º ano de Educação Física, sou um treinador em formação, pretendo aí no futuro trabalhar como treinador. E este aqui é um podcast de reflexões contextualizadas sobre futebol, o futebol em contexto, em que eu trago um pouco dos meus estudos, das minhas reflexões, das minhas experiências nessa jornada. Então vamos lá. O que aconteceu? Segundo o livro do André Ribeiro, Fio de Esperança, a biografia de Tele Santana, que é a base do nosso estudo, ocorreram duas situações que, somadas, provocaram a saída do treinador. A primeira situação foi em relação a uma regra que a diretoria tentou implementar sobre a entrada e a circulação dos jogadores no clube. A diretoria queria implementar uma mudança em que os jogadores, e inclusive a comissão técnica, não poderiam ficar circulando no clube onde os outros sócios ali frequentavam. Eles teriam que entrar por uma portinha nos fundos, né? Eles iriam entrar e sair por uma porta que ficava aos fundos do campo de treinamento. E o Tele não concordou com isso. E aí essa história tem duas versões. Numa versão, o Tele teria deliberadamente desobedecido, pulado o muro, lá, feito um ato de insubordinação, que não combina muito com o histórico dele, mas que é possível ter acontecido. E a outra versão é que Tele teria discutido com os dirigentes sobre isso e supostamente eles até teriam cedido em relação à entrada dos jogadores ser pela entrada principal também. Então, Tele queria que tanto ele quanto os jogadores tivessem a liberdade de utilizar a entrada principal do clube, circular livremente ali como era antes. Não concordou com essa mudança. A segunda situação foi uma divergência com o preparador físico da equipe, o Clemente. Na pré-temporada em Friburgo, 3 jogadores voltaram bêbados para a concentração. A primeira atitude do treinador foi apenas advertir os atletas. Clemente passou por cima de Tele e quis levar o caso para a diretoria, sem autorização do treinador. Por que isso aconteceu? Ambas as situações dizem respeito a normas de convivência e conduta. O estilo de normas e o tratamento que Tele queria propor para os seus jogadores não correspondia ao que a diretoria e o seu preparador físico concebiam como mais adequado. Vale lembrar que Tele, nesse assunto, foi um jogador exemplar. Como exposto no capítulo 7 dessa série, ele se esforçava muito para cumprir as normas. Ele não somente respeitava, mas ele se dedicava a ponto até de levar um grande prejuízo financeiro, como foi aquele caso lá do acidente de trem em Barbacena. Bom, em relação à portaria, à entrada, ao acesso dos jogadores, à circulação deles no clube, o treinador não queria que houvesse um tratamento diferente entre os seus jogadores e os sócios. Na disciplina do elenco, ele não queria que um primeiro deslize de um pequeno grupo tomasse proporções maiores. Ele preferia trabalhar com uma escala disciplinar em que antes se dialoga e se adverte para somente depois tomar outras medidas mais pesadas, como envolver a diretoria. Assim, no que se refere à concepção e à aplicação de normas de convivência e conduta, havia uma incompatibilidade grave entre as principais figuras de liderança do clube, dirigentes e comissão técnica. Por isso,
os desentendimentos deixaram o treinador diante de um impasse. Ceder e se adequar às regras com as quais não concordava, e da maneira também impostas da maneira que ele não concordava, ou se manter fiel ao que acreditava ser o melhor e se retirar do cargo. Então, nós vimos o que aconteceu, por que aconteceu, e agora o que podemos aprender com isso. A principal lição que podemos tirar desse episódio é: para o processo de evolução de uma equipe continuar progredindo, as normas de convivência e conduta precisam estar bem alinhadas entre todas as partes: dirigentes, staff, comissão técnica e jogadores. Se este alinhamento não for bem ajustado, rompimentos abruptos nos vínculos do grupo serão inevitáveis. O professor José Aníbal, no curso Fundamentos do Treinamento Esportivo do Comitê Olímpico Brasileiro, né? O professor José Aníbal, que é um psicólogo do esporte com ampla experiência no futebol brasileiro, ele destaca que as dimensões práticas da liderança são produtividade, atmosfera ou clima grupal e comunicação. Para entendermos melhor a lição de hoje, precisamos nos aprofundar na dimensão da atmosfera ou clima grupal. O que é clima grupal? É o ambiente social e físico que resulta da influência de fatores internos e externos na vida do grupo. Que elementos regem o clima grupal? As normas de convivência, a coesão social e para tarefas e a comunicação. Então, nós estamos falando de uma dimensão prática da liderança, que é o clima ou atmosfera grupal, e agora vamos entender melhor um dos elementos que regem essa dimensão do clima grupal, que são as normas de convivência e conduta. Então, junto com a definição dos papéis e funções de cada membro do grupo, as normas de convivência formam a estrutura central da equipe. Enquanto os papéis e funções geram produtividade, quando bem definidos e exercidos, as normas geram estabilidade nas interações, desde que administradas de forma adequada. A construção conjunta e mediada das normas de convivência favorece maior aderência ao seu cumprimento. É importante que o líder determine a quantidade de normas escolhidas e que forneça equidade, coordenação e senso de pertencimento a todas as pessoas que participam daquele grupo. Nós temos 3 pontos aqui muito importantes que o líder deve exercer, deve fazer na hora de estruturar essas normas de convivência. Esses 3 pontos estão no livro Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, do Weinberg Gold. Esse livro aqui, ó, grandão, chamado de A Bíblia da Psicologia do Esporte, e ele foi utilizado pelo professor José Aníbal para elaborar parte desse estudo. Então, o que o líder deve prestar atenção? Ele deve mostrar aos membros da equipe o modo pelos quais os padrões grupais podem contribuir com a performance mais eficiente e com maior unidade da equipe. Então pense, a gente olhou 2 situações aí que Telê discordou. Essas 2 situações, o quanto que elas poderiam contribuir para a performance da equipe? Você proibir os jogadores de entrar pelo portão principal. O quanto que isso contribui? Ou quanto que isso prejudica a performance? Qual que é a relação? Qual que é a relação desta regra com a coesão da equipe, a unidade da equipe? Que mensagem que isso passa? Será que isso faz com que os jogadores se sintam mais vinculados ao clube, mais pertencentes ao clube, ou separados, segregados? Segundo, avaliar a aceitação dos padrões pelo time e recompensar quem aderir a eles, sancionando quem não aderir.
O líder ele precisa perceber se as normas de convivência estão sendo aceitas, se está fazendo sentido para o grupo. E ele precisa gerar consequências, tanto para aqueles que aderem, aqueles que seguem, respeitam, obedecem, quanto aqueles que não estão nem aí. O líder precisa fazer cada membro da equipe notar como sua contribuição para o desenvolvimento e a manutenção dos padrões colabora para o sucesso da equipe. Então, quando você estabelece, através das normas, um padrão de conduta, é necessário ajudar todos os envolvidos a perceber o quanto que eu fazendo a minha parte, eu seguindo o que foi proposto, eu vou contribuir tanto para o meu sucesso, para o meu desenvolvimento, quanto para o desenvolvimento dos outros. E eu não sei se nessa época, em 1969, Telê estava com isso na cabeça, né? Se ele já pensava assim, se ele já entendia desta forma, mas seria muito importante na hora, por exemplo, ali de determinar as regras da volta da concentração na pré-temporada, como que cada jogador estava entendendo o cumprimento das regras, né? A influência disso na performance da equipe, na preparação da equipe, no seu desenvolvimento. Isso é muito importante. Nós temos também algumas diretrizes sobre como que essas normas de convivência e regras de conduta devem ser estabelecidas. E essas diretrizes, o professor José Aníbal, ele tirou de um livro que chama Jugar con Ventaja, Las Claves Psicológicas del Éxito Deportivo. Um livro muito interessante, eu não conhecia. É um livro de 92, espanhol, e ele traz aqui 5 recomendações sobre como estabelecer boas normas de convivência e regras de conduta. Primeiro, as normas devem ser apropriadas e aplicáveis, intimamente relacionadas aos objetivos esportivos e não à vida pessoal de quem integra o grupo. Novamente, a reflexão que a gente fez no anterior. Qual que é a relação das normas, das regras com a performance, com o desenvolvimento esportivo? Tem que ter uma relação, tem que ter um sentido. Devem ser justas, entretanto flexíveis, caso isso seja considerado adequado àquela pessoa ou situação. Eu vou me aprofundar nesse ponto mais para o final. Devem ser aplicáveis sem favoritismo ou benefício de alguns em detrimento de outros. Isso é muito importante. Uma percepção dentro da equipe de que há favoritos quebra a coesão social, quebra o senso de pertencimento, faz com que os jogadores se sintam diminuídos. Não é bom. A equipe deve ser informada sobre as consequências caso as normas sejam descumpridas, para não gerar sentimentos negativos. Tem que ter clareza, tanto na hora de comunicar as normas, quanto na hora de explicar as consequências. Tanto consequências positivas, os benefícios de cumprir a norma, quanto as sanções, né? O que acontece se você não cumprir. Os membros da equipe devem sentir-se parte da entidade que estabelece as regras, pertencimento, pois o comprometimento será maior se cada integrante for responsável pelas normas. Por que não envolver o elenco, envolver os jogadores na hora de estabelecer as normas? Será que a melhor maneira é sempre vindo de cima para baixo? É lógico que o clube ele tem ali a sua história, tem a sua estrutura, ele tem protocolos, tem padrões já estabelecidos, mas por que não deixar uma margem ali, né? Uma margem para que haja uma flexibilidade, uma oportunidade do elenco criar a sua identidade também relacionada às normas. Isso pode fazer a diferença. Vamos agora pensar na aplicação disso tudo para a carreira, né, de treinador. Como líderes nos processos competitivos, os treinadores precisam reconhecer a importância de todas as dimensões práticas da liderança: a produtividade, a atmosfera grupal e a comunicação. Essas dimensões não podem ser concebidas de forma isolada, porque elas se influenciam mutuamente. Então, um dos elementos que determina a atmosfera grupal
é o conjunto de normas de convivência e conduta, que nós já estamos tratando. Sobre este elemento, que reflexões podemos levantar? Então, ao chegar em um clube, o que é essencial compreender? O que nós podemos fazer? Podemos pensar, refletir quais são as normas de convivência e conduta pré-estabelecidas. Será que há? Será que o clube tem normas de convivência e conduta pré-estabelecidas? Existe uma estabilidade mínima nas interações ou é tudo uma bagunça? Dirigente faz o que quer, treinador faz o que quer, jogador faz o que quer. O clube oferece ao treinador certo grau de autonomia no estabelecimento das normas. Existe um grau de liberdade para novos combinados, para adaptações de regras, ou as normas são postas de forma arbitrária, inflexível, sem dar esse espaço para autonomia. Os limites de atuação de cada profissional do staff e da comissão técnica e também dos jogadores estão estabelecidos de forma harmoniosa, forma que está tudo ali interligado, que faz sentido. Na relação com os jogadores, as normas estão claras para todos? Há uma boa receptividade das normas ou o grupo parece não concordar? A relação das normas com a performance da equipe é compreensível? A adaptação de novos jogadores às normas é facilitada? E aí eu lembro de um exemplo que foi bastante comentado na mídia recente sobre o Flaco Lopes no Palmeiras. Quando ele chegou, teve todo ali um processo de adaptação, ele tinha dificuldade com algumas questões exatamente sobre isso, questões ali diárias. O Abel Ferreira chegou a falar sobre isso em entrevistas, questões relacionadas a conseguir acordar mais cedo, chegar no horário. O jogador veio de fora, chega ali num clube com toda uma estrutura já acontecendo, com várias normas já impostas, e ele precisa se adaptar. Essa adaptação, humanamente falando, é impossível ela ser imediata. É necessário tempo, compreensão, e eles tiveram isso com o Flaco Lopes, e depois ele foi se adaptando, se firmando na equipe, chegou aí para a Copa. Então veja, essa adaptação, ela é facilitada ou ela é imposta de uma forma assim super rigorosa, super esmagadora? Então essas são algumas reflexões importantes dentro desse tema. O último ponto essencial que eu gostaria de destacar é: as normas servem às pessoas da equipe e não o contrário. O líder precisa agir com sabedoria diante de eventuais descumprimentos, discernindo a real aplicabilidade das normas em cada situação. A tolerância e a flexibilidade podem ser o melhor caminho. Por isso, nós temos que evitar o julgamento precipitado. E agora, já entrando nos acréscimos, sobre o hábito de julgar os outros, Jesus ensinou o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso está em Mateus 7, versículos 1 a 5. A grande moral desse ensinamento de Jesus é que todos nós somos falhos e podemos errar. Então, será que é mesmo interessante sermos sempre inflexíveis, rigorosos e duros na aplicação das normas? O jogador ganha com isso, a comissão ganha com isso, a equipe ganha com isso. Na minha visão, todo sistema normativo deve ser fundamentado na misericórdia e na equidade. Logo no primeiro deslize, já deve haver uma punição?
Pense num jogador recém-chegado ao clube, como foi o caso que nós citamos do Flávio Lopes, que ainda não se adaptou ao novo ambiente. Num primeiro deslize, ele já deve ser punido? Eu lembro de uma situação quando eu e minha esposa casamos, nós fomos morar num condomínio e no nosso primeiro dia lá no condomínio, a gente estava fazendo algumas coisas, aquela arrumação, né, de mudança, tudo, mexendo no apartamento, e aí a gente deixou um lixo assim na porta do apartamento, que a gente já iria descer, já ia levar para baixo, né, a porta estava até aberta. Cara, passaram-se alguns segundos, coisa de, acho que nem chegou a minutos, não sei. Algum funcionário, alguma pessoa do condomínio viu e já nos denunciou para o síndico, subsíndico, não sei. E aí nós já fomos notificados. No nosso primeiro dia no condomínio, nós fomos notificados por essa questão. E a gente, né, sempre muito preocupados em fazer tudo direitinho. Nós fomos atrás, eu falei com a síndica, eu falei, olha, eu não sabia, acabamos de chegar, tudo dela pediu desculpa, falou, olha, a pessoa que fez isso, o profissional que fez isso não foi um bom profissional, não deram nem tempo de você chegar. Então veja, né, essa situação que a gente passou foi muito ruim. A gente nem sabia direito as normas, nem tinha dado tempo de ler as normas do condomínio. E aí, numa primeira situação, num pequeno deslize, porque era proibido colocar lixo no hall comum do condomínio, nós já fomos advertidos. Então, eu passei por isso e eu não gostei, não foi legal. Eu imagino que qualquer pessoa que passe por isso, ela vai ficar se sentindo mal. Então, até que ponto faz sentido com jogadores recém-chegados? E até com situações que são assim, coisas da vida, imprevistos. Às vezes o jogador ele já tem tempo de casa, ele tem um histórico ali, pô, muito bom, o cara é dedicado, e aí acontece de um dia, sei lá, chegar atrasado porque o filho passou mal. E aí? Se tiver lá na regra lá que em situações de atraso ele tem que sofrer uma punição lá, uma multa salarial. Esse é um caso de punir? Será? Então, eu acho que cada situação deve ser analisada. As normas elas estão ali para somar, para ajudar e não para prejudicar. As condições de cumprir todas as regras são verdadeiramente iguais para todos? Isso fala de equidade. Pense nas inúmeras diferenças de realidade que podem existir num elenco com 23, 24, 25 jogadores. Todos moram próximo do CT, todos têm filhos pequenos, todos são brasileiros, todos são profissionais há bastante tempo, ou você tem ali recém-chegados da base. As pessoas são diferentes, elas trazem histórias diferentes, hábitos diferentes, e cada pessoa vai estar num ponto de desenvolvimento. Você não vai ter ali um grupo de jogadores que todos estão no mesmo nível de desenvolvimento, seja esportivo ali de performance no jogo, seja também no caráter, no cumprimento de deveres, e faz parte também do papel ali da liderança do treinador, da comissão técnica, desenvolver essas questões ali comportamentais. É lógico que quando chega no profissional, pensando no jogador jovem, ele chega no profissional já com hábitos de atleta, disciplinado, pô, isso daí é perfeito. Mas nós estamos falando não dos hábitos comuns a todos os atletas têm que ter. Não é essa questão que está relacionada à formação esportiva. Nós estamos falando de normas de convivência e conduta específicas numa equipe. O que muda de equipe para equipe. Você falar que tem que ensinar um atleta de 18 anos a ser disciplinado num time profissional, não, ele já deveria ter aprendido a ser disciplinado. Isso é outra questão. Mas os detalhes da convivência, os detalhes ali da conduta, será que todos conseguem se adequar a isso? Será que todos têm condições iguais para se adequar a isso? É o que a gente precisa levar em consideração. Então,
Eu não vejo respostas prontas para todas essas perguntas, mas eu vejo um princípio. As normas servem às pessoas da equipe e não o contrário. É isso aí, fica a reflexão. Obrigado aí por acompanhar mais esse episódio. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir o podcast, avaliar com 5 estrelas. Se você está assistindo no YouTube, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que gostaria de conhecer mais sobre o Tele Santana. Beleza? Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.